Essa série é complicada, porque é como se você estivesse assistindo um filme policial e no momento em que fossem revelar quem é o assassino, né, por que ele matou, o que aconteceu, no momento da revelação, acabasse a luz. É tipo isso. Muitas vezes o fascínio que as histórias policiais nos causa, ele está diretamente relacionado a essa questão de você tentar montar um determinado quebra-cabeça e encontrar a solução dele. Então, essa série da Netflix, Mistérios Sem Solução, já no próprio título já diz, já tá avisando. Então não dá pra dizer assim, nossa, eu não fui avisado que isso ia acontecer, né? Tá no próprio título. Essa série proporciona uma outra experiência, né? Você precisa lidar com a frustração, você precisa lidar com o fato de que nem tudo tem resposta. Ou sim, até tem, mas nem sempre elas são identificáveis, nem sempre as pessoas conseguem resolver todos os casos. E aí você precisa conviver com isso, é bem complicado. Dá um mal-estar até de assistir isso, sabe? É muito vida real isso, né? Você precisa lidar com o fato de que algumas coisas não têm resposta. São 6 episódios, cada episódio vai contar um caso diferente, e os melhores casos são o do episódio 1 e do episódio 3. Esses são, assim, que é um negócio que foi de me tirar o sono. O primeiro caso vai falar sobre um sujeito chamado Ray Rivera, não sei como é que pronuncia o nome dele, que um certo dia ele estava em casa, a mulher dele estava trabalhando e tal, ele recebeu uma ligação, saiu de casa correndo, de chinelo, pegou o carro e sumiu. E nunca mais foi visto. Do nada. Ele tinha acabado de casar, né, então era um casamento bem recente, assim, sei lá, semanas que eles tinham se casado, e o cara desapareceu. Aí todo mundo achou muito estranho, foi procurar. A própria família acabou encontrando o carro dele num estacionamento. E não tinha nenhuma pista dele dentro desse carro. E então veio a polícia e tudo mais, começaram a investigar tudo ao redor. Teve um certo momento que a própria família subiu lá em alguns dos prédios, e eles identificaram, assim, eles estavam na altura de um determinado prédio, e eles viram num prédio que estava um pouco mais abaixo, né, numa construção de um prédio que estava um pouco mais abaixo, um buraco no telhado. E aí quando eles foram lá, deram a volta e tal, conseguiram entrar nesse lugar, o corpo do cara tava lá. Só que tem muitos detalhes absurdos nisso. O corpo tava como se ele tivesse caído de uma altura bizarra, né, que tanto atravessou o teto, né, então quebrou todo o corpo do cara. Só que assim, a posição que ele caiu, e a série vai mostrando isso por diversos ângulos, era impossível dele cair sozinho, era impossível dele ter pulado simplesmente. Em determinado momento a polícia acha que aquilo foi um suicídio. Só que nada se justifica como um suicídio. Os ângulos, eles começam a calcular, então é um hotel, e aí tem um salão de eventos embaixo. Então a parte onde ele, né, a parte onde seria possível ele, digamos, pular, ele não alcançaria exatamente onde ele caiu. Então a distância era muito longa. Então, mesmo que tivesse sido jogado, não faz sentido. Então, assim, é uma história que desafia a física, desafia a lógica. É inacreditável que aquilo aconteceu. E tem outro detalhe. O óculos dele e o celular estavam intactos. Como se eles não tivessem caído junto com ele. Como se alguém tivesse ido lá e colocado isso depois. Então o episódio vai mostrar toda a investigação que foi feita para tentar descobrir e que não chegou a lugar nenhum. Então, não dá nem para dizer que tem spoilers nesse vídeo, porque as coisas simplesmente não têm explicação, não conseguiram alcançar. É inacreditável, cara. Eu não consegui dormir. Quando eu fui dormir, eu fiquei assim, mas como é que pode? Outro caso sinistro é o do terceiro episódio, que vai falar sobre uma família que vivia numa casa, o pai, a mãe e vários filhos, acho que são 5 filhos, e eles desaparecem. Certo dia estão passando lá pela casa, a casa está toda fechada. E depois disso, além da casa estar toda fechada, eles terem sumido sem ter falado com ninguém, algumas pessoas, alguns amigos, começam a receber cartas como se o pai dessa família tivesse mandado, dizendo que eles tiveram que ir embora, que eles foram viajar, porque eles iam trabalhar para o governo, com umas paradas de espionagem, assim, uns negócios nada a ver. Uma carta gigante, umas 8 páginas dizendo, tentando explicar o porquê que eles foram embora, e tudo isso ficou muito mal contado. Então eu não vou contar muitos detalhes desse episódio, porque eu quero que você tenha a oportunidade de se sentir horrorizado como eu fiquei conforme a história foi avançando. Então só basta dizer que depois que essas cartas surgem na casa das pessoas, a polícia resolve entrar lá nessa casa que estava fechada e tentar
procurar de forma mais detalhada para ver o que aconteceu. Rapaz, o que aconteceu é muito sinistro, é muito sinistro. No final de cada episódio dessa série, aparece lá uma mensagem. Se você tem mais detalhes, se você tem pistas a respeito desse caso, envie para tal, daí tem lá um site que é para mandar. Então eu tava dando uma olhada, diz que eles receberam centenas de informações depois que a série foi ao ar na Netflix. Então pode ser que esses casos tenham alguns desdobramentos mais pra frente, eu espero que sim. Eu acho que a série só tropeça quando coloca um episódio, eu nem acredito que tem esse episódio, né, nessa série, são só 6 episódios. E um deles, que acho que é o penúltimo, é um episódio sobre extraterrestre, cara. Meu Deus, um monte de caso horrendo, as coisas bem horríveis, né, a galera contando e tal sobre a vida delas, e aí os caras vai e me metem uma história de ET no meio. Os caras bem sérios falando assim, então eu vi luzes vindo. Nossa, cara. Eu acho até que é um desrespeito com as famílias dos outros casos, sabe? Porra, a galera foi lá, contou tudo que tinha acontecido, e aí vem essas palhaçadas de ET, cara, por favor. Mas tirando isso, tirando os ETs, a série é muito boa, eu adorei. Então, mas fica o aviso, você precisa ter em mente que você vai ter que lidar com essa frustração de não encontrar as respostas para coisa. Você tem que se contentar em saber que existe um determinado mistério, e aí já era, tem que esperar. Talvez um dia você resolva, mas, né, vai saber. Então, nota para Mistérios Sem Solução. 3,5 estrelas. Se não fosse a derrapada do ZT, ele tinha ido com 4 estrelas, mas ninguém mandou. Quem sabe numa próxima temporada. Então é isso, se você também perdeu algumas noites de sono pensando em casos misteriosos sem solução, diga aí nos comentários quais são esses casos. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, assine o canal e, se possível, compartilhe com seus amigos que nos ajuda bastante, beleza? Falou, até mais!